Hoje nós vamos recordar aí a passagem de Zaqueu, que é uma das mais belas páginas contadas, né, daqueles tempos do Cristo, e que tem muito a ver com a nossa postura, com o nosso modo de pensar, com a nossa vida, com aquilo que nos envolve, que chama a nossa atenção, que nos prende, né? As necessidades que ele teve são as nossas, aquelas que nós temos também. O convite que ele recebeu é o mesmo convite que está sendo feito para todos nós há muito tempo. Então, falar do Zaqueu é muito importante. Relembrar essas figuras que já estiveram aqui na Terra, que foram referência e que mesmo apesar das suas falhas, dos defeitos que tinham, como, né, alguns apóstolos, mas vieram e realmente deixaram para nós algo para que a gente viesse refletir, né? Então, são tantas coisas que nós poderíamos falar, relembrando, relembrando essa passagem de Zaqueu, quando ele se esforça para ver Jesus. São tantas, mas não é possível abordar todos os pontos, né, num tempo tão curto. Então nós vamos lembrar algumas coisas, né, dentro do limite de tempo que nós temos aqui, né? Então, muito bem, eu não posso deixar de lembrar na minha fase de infância, quando eu era criança. Eu tive algumas pessoas que eu tive a sorte, a graça de encontrar neste caminho da minha infância, algumas pessoas que me ajudaram na evangelização, né? E evangelização espírita, embora naquele momento eu não sabia que era. Lembro com carinho até hoje das professoras, né? Uma até era minha professora de primeiro ano, e aos sábados na casa dela ela reunia todos os meninos que moravam por ali nos quarteirões, e éramos vários, e levava para o quintal debaixo de um pé de abacate bem grande, e lá falava de Deus, falava de Jesus, do bem, da caridade, ensinava músicas, né? Ensinava as passagens. E essa foi uma das que eu não me recordo mais, mas a música ficou, a música ensinada ficou até hoje, né? Então eu me lembro das professoras cantar assim para nós. Zaqueu pequeno, quase um anão, desejava ver Jesus. Então subiu em uma árvore lá, para ver a rua que o mestre conduz. Então disse Jesus: Zaqueu, desce depressa, pois hoje convém posar em sua casa. Então depressa desceu Zaqueu, e com alegria recebeu Jesus. E com alegria recebeu Jesus. Quer dizer, isso tem no mínimo 54 anos. E eu nunca esqueci essa musiquinha, né? E já ensinei ela para centenas de meninos também na evangelização. Então, é muito lindo a gente saber que Jesus está sempre disposto a nos acolher quando nós queremos encontrar com Ele. Quando nós abrimos o nosso coração, a nossa mente para aceitar Jesus e a proposta dele, que Ele trouxe para todos nós, é um momento muito lindo na vida de cada um. E esse momento, ele é verdadeiro. E ele irá acontecer mais cedo para uns, mais tarde para outros. Mas todos nós vamos estar nos encontrando com Jesus aí. E é numa dessas andanças do Cristo,
quando Jesus caminhava, né, atravessava a cidade de Jericó, indo em direção a Jerusalém, foi que, né, Jesus passando por uma rua, o povo sabia. Engraçado, não tinha Face, não tinha Zap, não tinha Twitter, não tinha celular, nem televisão, nem nada. A gente nem imagina como que o povo ficava sabendo das notícias tão rápido daquele jeito. Então, a coisa corria, né? Então, ficaram sabendo que Jesus passaria por ali. E o povo ficou apinhado para ver Jesus passar, né? Então, como o Zaqueu era um homem pequenino, ele deu um jeito de arranjar um artifício lá para que ele ficasse acima das pessoas, porque, né, ele tentava entrar no meio delas, só que já viu baixinho no meio de gente grande, cotovelado, empurra para lá, então não tem muito espaço não, né? Então, mas ele deu um jeito de ficar livre para ver Jesus. A vontade dele era somente ver Jesus. Bastava para ele ver o Cristo. Mas que coisa mais interessante, Jesus, quando passou ali debaixo daquela árvore, daquele sicômoro, né? Sabia que ele ali estava, parou e falou com ele. Deu uma voz de comando para ele, que ele descesse bem depressa, porque ele iria naquela noite pousar na casa de Zaqueu, né? Então, vamos falar um pouquinho, muito rapidamente, da cidade de Jericó. A cidade de Jericó era o mais importante centro de Israel naquele período lá, gente, né? Tinha alfândega lá, né? Então, nessa alfândega eram realizadas várias tarefas concernentes a coisas de compra, comércios, né? Autorizações e tudo mais. Essa alfândega, que era dos romanos, ela era, né, alugada para esse judeu rico, que era o Zaqueu. Então, ele tomava conta, né, ele pagava para Roma e tirava o lucro dele dali. Ele era um homem extremamente rico, né? Então, lá achava-se arrendada pelos romanos um rico judeu chamado Zaqueu, né? Um homem de baixa estatura, né? E convém que a gente vá se lembrando do significado de algumas coisas citadas nessa passagem evangélica aí. Por exemplo, Jericó naquele momento e para nós também simboliza as coisas materiais a qual nós nos devotamos, né? Então, Jericó para nós hoje, nos dias atuais, é tudo aquilo que nos prende, é tudo aquilo que é material e que nos prende, que nos cativa, que nos impede muitas vezes de ver mais longe as coisas do Espírito, mas nós estamos ali jungidos, né, no material, no ganho, naquilo que compra prazeres, que traz prazeres para nós, né? Então, Jesus atravessava ali naquele momento, e as Escrituras dizem, né, eis que ali havia um homem chamado Zaqueu, e este era um chefe dos publicanos, e ele era rico. Esses publicanos eram essas pessoas mesmo que tinham aquela função comercial ali, de cobrar, né, contas das pessoas, aquilo que as pessoas deviam ao Estado. Então ele tinha uma tarefa assim. Eram pessoas que não eram bem vistas, consideradas corruptas por todo mundo. Ou seja, aquele cobrador todo bem estava lá batendo na porta para pegar o seu quinhão, né? Não importa se você tinha condições de pagar ou não. Então era isso que o povo passava. E o povo tinha uma certa ojeriza dessas pessoas aí, né? E Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Ele procurou ver quem que é esse Jesus, porque ele viu o boato correu da fama do Cristo naquele período. E ele precisava muito ver quem era Jesus, mas não podia.
causa do seu tamanho. Isso está registrado lá no texto de Lucas, no capítulo 19, versículos de 1 até 10. Né? E a gente começa já observando as simbologias aí. Jericó simboliza a materialidade, não é? Zaqueu quis ver Jesus, então foi em busca. Ele buscou o quê? Recursos. Algo que ele pudesse elevar. Se ele não tinha a estatura para tal, ele buscou algo que o elevasse, mesmo que temporariamente, naquele momento, para que ele visualizasse bem Jesus, quem ele era, como ele era. Isso era muito importante para ele naquele momento lá. Então, a primeira coisa que ele fez foi em busca de ver Jesus, de ter esse encontro com Cristo, mesmo visualizando, né? Soube reconhecer as limitações dele. Quantas vezes nós estamos aí, né, mancheios com as nossas limitações, mas nós não reconhecemos que somos limitados. Somos limitados no entendimento, interpretamos mal as coisas segundo os nossos interesses, né? Somos omissos a muita coisa, baixamos a cabeça e concordamos com muita coisa que é errada e por isso nós somos coniventes. Estudamos muito pouco, lemos muito pouco, nos informamos muito pouco das coisas. Então, cabe tudo dentro disso daqui, ó. Nós precisamos de aprender, né? Como ele aprendeu lá um dia. Eu sou limitado, eu sou pequeno, mas eu desejo, eu preciso encontrar o Cristo, eu preciso vê-lo. Então ele arrumou algo que o projetasse, que o elevasse naquele momento. Algo temporário, mesmo que fosse uma árvore, né? Um sicômoro, tá? Ou seja, uma árvore grande, de um porte muito grande, onde ele poderia, né, estar lá sentado sobre um dos galhos sem perigo de vir ao chão, né? E naquele momento Jesus passava. Então hoje nós precisamos também, né, de reconhecer as nossas limitações, e assim como ele buscou ferramentas para contornar essas limitações, nós também precisamos. Nesse momento atual é necessário que nós estudemos e muito, meus irmãos. Que nós peguemos os livros da doutrina espírita e entremos, mergulhemos dentro dos seus ensinamentos. Porque é muito lendo, é muito refletindo, é muito estudando, que nós vamos sedimentando essas verdades dentro de nós e em um momento, não sabemos em que momento mas chegará o momento em que tudo aquilo que nós acumulamos por dentro vai servir de base, de projeção, para que a gente possa se firmar, para que a gente possa se elevar em algum momento muito difícil da nossa vida. Então, essas são algumas das simbologias, né, que nós podemos ali apreender. Outra coisa, Zaqueu desce depressa. Assim que Jesus disse com ele, Zaqueu, Jesus o chamou por nome. Homenzinho, Onanico, como nós chamamos as pessoas. Não, Jesus o conhecia por nome. Olha que interessante. Desce depressa, pois hoje convém eu posar em sua casa. Ele desceu depressa e foi tomar todas as providências para receber Jesus da melhor forma possível, como ele receberia um romano dos mais importantes. Ele fez todo o preparo na sua casa, com muita alegria no coração, porque ele iria receber Jesus na casa dele. Isso gerou um ciúme de lascar, meus irmãos. Gerou um ciúme tremendo. Ele aceitou o Cristo, buscou o Cristo, aceitou Jesus entrar na sua casa. Mas antes de Jesus entrar na sua casa, ele aceitou Jesus, para que Jesus entrasse na sua vida. No momento em que ele busca o Cristo, em que ele vence as dificuldades para ver simplesmente Jesus passando,
teria feito a anamnese, analisado a sua vida, os seus feitos, o que produziu de bom, que também de bom ele não era bom, que produziu também, e se reconheceu limitado, não só na estatura, mas interiormente. Ele também viu as limitações dele e viu que ele não poderia avançar, né, com o peso que ele carregava, da forma com que ele se encontrava. Então, mesmo para aceitar Jesus, né, existem condições para que a gente aceite Jesus. Existem condições. A primeira condição, qual que é a primeira condição que vocês acham que a gente deveria ter para poder aceitar o Cristo? Que primeiro nós precisaríamos fazer para aceitar Jesus? Calma, gente, não é todo mundo de uma vez, não. Por vez. Imagino que o coração limpo, por exemplo. Coração limpo? Será que o Zaqueu estava com o coração totalmente limpo já naquele momento? E daquele momento em diante ele não cometeu mais nenhum erro na encarnação dele até a sua desencarnação? Fica aí para a gente pensando. O que mais? Muito boa essa. Hã? Humildade, né? Também. Humildade? Isso. Humildade. Eu preciso. Ele ficou sabendo que Jesus tinha algo a oferecer para ele. Tinha muito a fazer por ele. E ele buscou a presença do Cristo, né, como um prêmio aí. Então, essas condições, meus irmãos, essa condição aí que ele teve naquele momento ali, né, aquele insight ali, é como se fosse um fit look, né? Ou seja, algo irradiou-se dentro dele. Aquele desejo, aquela vontade, aquilo o iluminou e o fez vencer os obstáculos. Porque qualquer outro falava assim, não, tem a multidão daquela incrível ali, eu não vou nunca visualizar ele, então deixa eu ir embora, eu perderia a oportunidade. E nós? Né? Quantas oportunidades nós temos de estar com o Cristo, de trabalhar para o Cristo, de falar no Cristo para outras pessoas. E quantas vezes a gente contabiliza dificuldade, né? A gente contabiliza dificuldade. Está tão difícil, eu sinto tantas dores, eu tenho tanto problema, tem tanto problema na minha família, eu estou tão cansado. E a gente não cria aquela luz interior, aquela disposição de abrir um leque dentro do nosso espírito, da nossa tela espiritual, né? Criar as condições para aceitar Jesus, o seu evangelho, o seu convite, os seus ensinamentos, não é? Então, ele teve uma avaliação prévia da situação dele. Ou seja, faça-se luz, que significa também, haja luz. Eu necessito dessa luz. E isso só acontece através de uma coisa que a gente não cansa de falar, através da saturação. Todos nós vamos para frente e a alavanca que nos impulsiona para frente é a saturação da condição que nós estamos, de materialidade, de vaidade excessiva, de orgulho, de viver na mentira, de viver de aparência. Nós vamos percebendo que essas coisas não satisfazem o nosso espírito. E aí nós sentimos necessidade de buscar algo melhor para nós. E quando há a necessidade, nós precisamos dessa luz. E nós buscamos essa luz. Nós já estamos saturados de coisas que não nos alimentam, que roubam as nossas energias, nos enfraquecendo dia a dia. Né? Outra coisa, ele atendeu aos apelos, ao chamado. Então Jesus, Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém passar de sua casa. Ele não questionou Jesus. Mas hoje eu tenho uma contabilidade para fazer, hoje eu tenho que prestar conta em tal lugar, tem uma reunião.
Mas o que as pessoas vão pensar de mim? Eu sou um publicano e agora estou com você, né? E hoje? Qual seria a nossa resposta a esse chamado do Cristo? Mesma coisa também. Tem uma reunião para eu ir. Eu tenho uma viagem programada e eu não posso. Passei o ano inteiro, até já paguei adiantada a viagem. Né? Várias outras, né? E várias outras escusas que nós temos aí, né? E ele decidiu sair da escuridão, gente, no nosso caminho evolutivo. Ou seja, nas várias encarnações que temos, luz e escuridão caminham junto. Nós estamos aqui, ó, diante da luz elétrica. Não há escuridão aqui. Até onde a luz, os fachos de luz conseguem ir, clareiam um pouco mais. Onde não adentra a luz, há trevas, a escuridão. E essa escuridão aí, que é essa ausência de luz, né, em termos espirituais, corre por nossa conta. Há quantos séculos a gente veio interiormente caminhando na escuridão, apesar que a luz do Cristo está sobre todos nós, a luz divina, e nós nunca em momento algum fomos desamparados. Mas muitas vezes nós caminhamos na escuridão, com o coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, com ódio mortal das pessoas, arquitetando vingança para tirar pessoas do nosso caminho, para a gente se ver livre delas. Hoje a gente vê essas coisas acontecendo. Entende? Então, assim, nós precisamos de parar e de refletir em que momento que é que nós vamos sair dessa escuridão para a luz. A luz está nos esperando, mas nós precisamos de sair, né, de dentro da nossa escuridão interna. A ignorância, ela só melhora com a instrução, com ações, com ver o exemplo de outras pessoas, com a ajuda que os outros nos dão, com as lições que nós aprendemos da vida, até mesmo com a dor e o sofrimento, com as várias vidas que nós temos, que nós vamos vivendo, nós vamos adquirindo elementos para sair dessa condição de escuridão e adentrar na luz, né? Então, meus amiguinhos, nós podemos avaliar aí, ó, né, ao longo da nossa jornada, a fixação dos valores elementares da nossa vida. Muitas vezes nós não estamos atentos para esses valores que são elementares na nossa vida. O amor é o pai de todas as virtudes. É daí que se origina todas as outras. A paciência, a tolerância, a resignação, o devotamento, a abnegação, o sacrifício, a solidariedade, a fraternidade, o espírito de equipe, de colaboração, né? Todas as manifestações, as virtudes se originam do amor. Como? Todos os vícios, os defeitos e as mazelas que a gente ainda traz, né, é fruto do quê? Do orgulho, do egoísmo, da vaidade excessiva, né? Então, de pensar só em nós, e depois em nós, e sabe-se lá quando, sobra um pouquinho de tempo para pensar nas outras pessoas também. Então, nós precisamos de entender que nós estamos submetidos por uma lei. A lei de justiça, de amor e de caridade. É justiça, mas é amor e é caridade. É misericórdia, né? Vamos lembrar do Caim, vamos lembrar de João Batista.
personagens de velhos tempos, mas que também nos faz refletir, nos traz lições. Olhe lá, Caim, né, nos ensina e nos exemplifica a dinâmica da ação da lei. Né? Ou seja, eu tiro a vida de alguém para que eu seja único, para que eu seja querido, para que eu seja compreendido, para que só eu me sobreponha. Então aqui eu isolo, eu tiro o outro de cena, não é? Ou seja, em todos esses momentos que nós estamos contraindo débitos perante essa lei que nos rege, a lei de causa e efeito, não é? Vemos no João Batista a lei se cumprindo nos dispositivos integrais. Né? Foi decapitado por quê? Porque também comandou a decapitação de muitos em uma vida pregressa, como um profeta, né? Mandou decapitar 450. Então, por mais que esse homem fez e representou, é da lei que quem deve, em algum momento vai pagar. Né? Então, nós vemos ali, ó, nós podemos contrair, mas nós estamos submetidos a esses dispositivos e eles se farão presentes na nossa vida em determinado momento. Né? Outra coisa que Jesus fala, nem um jota e nem um tio se eu me tirar da lei. Então nada escapa a essa lei. Ficou muito claro para todos nós? A gente precisa de entender isso. Né? Então quando nas diversas vidas, né, pela reencarnação, nós vamos adquirindo conhecimento, sabedoria, vamos trabalhando o nosso emocional, o nosso intelectual, vamos vendo o exemplo de outras pessoas, tudo isso vai sedimentando a parte boa em nós. Olha só, se nós não analisarmos as coisas sempre com o olhar, né, através desse princípio básico da doutrina, que é a reencarnação, ficará difícil de a gente entender esse processo aí. Quando chega um determinado momento, quando nós temos isso como base, né, valores elementares, básicos da nossa vida, né, vai aparecer ocasiões em que irá despertar-nos para as coisas mais elevadas. Né? Então, isso aconteceu com Zaqueu. Isso aconteceu com Zaqueu, né? Um cobrador de impostos. Lógico que a gente entende que a riqueza dele não foi totalmente ilícita. Algo deveria não estar legal, porque senão ele não estaria buscando, né, algo para dentro de si que lhe oferecesse coisas melhores. Né? Então, é aqui que a gente começa a desenvolver o senso moral. Já ouviu falar assim, nossa, o fulano fez tanta coisa errada, praticou tanta coisa errada. Às vezes ele cometeu até um crime. Mas de repente aquela pessoa mudou da água para o vinho, ele se arrependeu do que ele fez. E ele passou a ter uma nova vida e produziu muita coisa e fez muita coisa. Lógico que isso não apagou as faltas dele. Né? Como Jesus entre os dois ladrões, né? Enquanto um julgava o Cristo, o outro, Senhor, quando entrares no paraíso, lembra-te de mim. Aí Jesus diz assim, hoje mesmo entrarás comigo no paraíso. Interessante isso, né? Hoje mesmo. Porque naquele momento foi um momento de despertar da mente daquele indivíduo. A partir daquele momento, ele não voltaria mais até a vida que tinha. Ele estava dando um novo passo para a transformação espiritual dele.
Esse é o verdadeiro batismo. Esse é o batismo do Espírito Santo, como muitos irmãos entendem nas escolas religiosas. E a gente precisa de entender isso aí. Então, esse senso moral, ele é construído paulatinamente em diversas vidas, com muito suor, trabalho, sacrifício, dor, sofrimento e lágrima. Não é? E o Evangelho, meus irmãos, o Evangelho ele faz verdadeiros milagres em nós. Né? Esse milagre aqui, é lógico que a gente sabe que o milagre, como a gente entende e muitos entendem, não existe. Porque não existe quebra de regras, né? Não existe transgressão da lei de Deus. Certo? Mas Jesus já dizia lá, os pecados foram perdoados àqueles que muito amaram. Através do amor, nós combatemos o bom combate, como diz o Emmanuel, né? Nós, usando o capacete da fé, a espada do amor, a capa da coragem, nós vamos vencendo guerras interiores, internas aqui, que muitas vezes nos impede de atuar bem na sociedade, com as outras pessoas, né? Porque nós não estamos bem, estamos mal resolvidos aqui por dentro. Então, olha o que o Honório de Abreu fala, que o Evangelho é o legítimo gestor da vida abundante. O Evangelho do Cristo é o legítimo gestor. É ele que nós precisamos deixar gerir a nossa vida e os nossos sentimentos e as nossas atitudes, né? Passa a vigorar, consagrando o amor por condição inarredável da imortalidade gloriosa no seio do Altíssimo. Mas olha, não, gente, olha, é uma frase além de muito linda, poética mesmo, né? Mas a gente vai perceber que pode tirar muita coisa dali, né? Então o Evangelho é o legítimo gestor da vida abundante, da verdadeira vida, daquela que Deus criou e quer que nós vivamos, né? Então, o Evangelho, ou seja, as religiões, elas vêm cumprindo um papel interessante e importante na nossa vida, nas mais diversas encarnações. O Honório faz essa colocação aí no livro Caminho do Reino, né? Às vezes, nós temos a mania de menosprezar a religião do outro, a filosofia, a crença do outro. Não. Naquele momento, ela foi útil. Ela nos cobrou, nos orientou, nos alertou, nos intimidou, às vezes, né? Nós que estávamos nas religiões lá, uns com os outros, nós ameaçávamos, né? Mas é interessante. Sabia que lá na Idade Média foi o momento da humanidade que menos suicídio teve? E foi o período negro da humanidade. Tinha coisas bárbaras, feitas até mesmo em nome de Jesus. Mas nós não podemos desprezar tudo, porque os seres humanos eram imperfeitos e um ou outro cometia coisas que não estavam condizentes com a proposta do nosso Senhor Jesus Cristo. É hoje. Até hoje. Até hoje. Até hoje, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente fala cada barbaridade, faz cada barbaridade de vez em quando, né? Que até a gente se assusta. Então, as religiões, elas têm todas um grande papel de colaborar para esse depositário de informação, de coisas que vão nos ajudando, né? Porque lá na frente, quando nós tivermos um pouco mais de lucidez, nós vamos pegar todo esse material que nós viemos acumulando ali, vamos peneirando ele e deixando em nós a parte boa. Entende? Por isso que Jesus falou que deveria deixar o joio crescer junto com trigo. Com trigo, justamente para a retirada de não danificar a outra parte. Os irmãos estão entendendo isso daí? Então, esse Evangelho, ele tem que estar por dentro, ele tem que estar em nós, não vai estar totalmente. Aquilo que nós conhecemos e já sabemos em torno do Evangelho do Cristo,
que é a doutrina espírita, não vão estar tudo na totalidade colocado na nossa prática, numa encarnação só. Nós não vamos conseguir de jeito nenhum praticar tudo aquilo que a gente faz. Não vamos. Mas o muito ler, o muito falar, o esforço em vivenciar, vai sedimentando em nós essas verdades. E no momento certo, eclode aquela luz por dentro de nós. E nós vamos aceitar facilmente as mensagens novas, como um dia o Zaqueu aceitou Jesus por dentro do seu coração e na sua casa também, né? O sicômoro também, ele tem, né, um significado. Olha lá que interessante. Zaqueu subiu e teve que descer apressadamente, como recomendou Jesus, né? O sicômoro é o símbolo das crenças. Olha lá, símbolo das crenças ou dos hábitos religiosos de natureza exterior, que nós já tivemos tantas, né? Que operam condicionamentos mentais indispensáveis à correção de rumos. Então, tudo isso foi indispensável para nós. Agora, a gente já não se satisfaz mais com determinadas crenças ou ideologias, práticas exteriores. A gente já está aprendendo a dar um mergulho por dentro, lembra? Entrar para dentro de nós mesmos, num mergulho mais profundo, a nos analisar. Os Espíritos nos dizem, né, que nós precisamos analisar a nós mesmos, as nossas atitudes, né? Então, nós temos aprendido tanto, né? E olha lá o que ele diz lá, ó. Esse símbolo de crença ou de hábito religioso de forma, de natureza exterior, que vai operando esses condicionamentos, são indispensáveis à correção de rumos, à floração de ideais, de sentimentos mais coerentes com a obra do Criador. Quantos séculos se passaram até o Consolador prometido ter condição de ter vindo entre nós? E são todas as pessoas que têm condição de aprender? Não são. E nem a doutrina tem essa pretensão de que todos sejam espíritos. Porque Jesus se preocupou tanto com isso que em todas as civilizações, em todas as culturas, sempre tiveram espíritos elevados que lá estiveram prontos a demonstrar amor, espírito de sacrifício, de solidariedade, de caridade, impulsionando aquelas civilizações para frente. Então, nós vamos nas encarnações como uma roda, né, passando por várias culturas, civilizações, ganhando conhecimento diferenciado, até chegar o momento de agora nós temos condição de abrir um pouquinho de luz para o entendimento espírita, meus irmãos. E outra coisa, nós voltamos à noção do equilíbrio quanto ao direito alheio e assistência dos irmãos semelhantes quando nós já temos sedimentado tudo isso em nós, quando nós já entendemos, ou seja, a nossa mente já houve a expansão mental, a nossa capacidade de compreender a proposta de Jesus, né? Então, quando nós despertamos, como o Zaqueu fez naquele momento, aí a gente já vai, né, se preocupar com o direito alheio, não vai assambarcar mais ninguém, né? E isso vai nos indignar. Quando alguém faz, a gente vai ficar indignado, porque a gente já não vai mais aceitar aquilo. E é perfeitamente normal, né? O sicômoro também é o símbolo da lei, gente, né? Da lei, né? Ela que dá a base de projeção. A lei, ela dá a base de projeção, mas ela não realiza o trabalho. Aqui nós estamos falando de lei, não da parte legal, nós estamos falando da lei maior, da lei divina, né? Tá certo? Nós estamos falando de uma outra lei, não é a lei humana, não. Então, a lei, ela dá a base de projeção.
conversão. Mas quem realiza o trabalho de evolução, o trabalho de crescimento, somos nós, é cada um de nós, na sua peleja, né? Somos nós que precisamos de criar disposição de caminhar, de abertura, né, para andar. Então, apoiando-se no cumprimento da lei, o Zaqueu se eleva para a visão de seu futuro evolutivo. Que lei que era? Era a própria lei, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como si mesmo. Ele não ignorava isso, mesmo que ele não estivesse lá cumprindo. Mas ele já sabia disso. E tudo que ele veio colhendo, sedimentando dentro de si, em conhecimentos dentro dessa lei divina, dessa lei maior, nas várias encarnações, ele tinha isso dentro dele, né? Então ele se apoiou nisso, né, para provocar a evolução, sua evolução espiritual, né? Ou seja, preparar dali adiante o seu futuro. E Jesus vem encontrá-lo para inspirá-lo. Então, toda vez que alguém necessita, quer caminhar, crescer, progredir, sempre Jesus vai providenciar algo para inspirá-lo. E o Paulo fala lá em Gálatas, o homem não é justificado pelas obras da lei, mas da fé em Jesus Cristo. Se você tem fé, se você crê, se você acredita, né, então não há mais nada que nos possa deter. Então, ele se expôs a reparar os danos. E ele disse para Jesus: Senhor, eu darei metade dos bens que eu tenho para os pobres. E aquele, se tiver alguém, né, que eu prejudiquei, que esteja em prejuízo, eu vou pagar 4 vezes mais, o quádruplo para essas pessoas a quem eu, né, prejudiquei. Então, gente, a casa mental do Zaqueu foi salva pelas operações dadivosas da vida abundante, que propõe por solução efetiva a adoção do amor por clima da evolução consciente. E é esse o alvo que nós precisamos de atingir, essa evolução consciente. E nós só vamos atingir essa evolução consciente se a gente se despir, meus irmãos, de preconceito. Preconceito. Puro, viu, amiguinho? Coração puro do preconceito. Uma mente preconceituosa não aceita nada. Livre do fanatismo. Uma mente fanática não consegue visualizar nada além daquilo que ela acha que é. Ela nem ao menos reflete sobre a outra parte ou a outra proposta. Ela não consegue. Então essas coisas que nos impedem, nós precisamos de abolir de nós, não é? Então, quando alguém se desperta e se enriquece de valores morais, naturalmente ele já é convocado a auxiliar o semelhante. Você já tem necessidade de sair para dar o passo no doente, porque você sabe que não pode deslocar para vir à casa espírita, você vai lá abençoar ele, levar a bênção de Jesus Cristo para ele, um magnetismo para ele, água fluidificada para ele. Você vai lá levar o conforto de uma palavra, você vai lá levar a evangelização para ele, mas ele não pode vir, você vai até ele. Você sabe quantos velhinhos tem nos asilos, então você sente a necessidade de ir lá. Ah, mas não é nada meu, mas eu sinto um amor por ele, porque ele é meu irmão em humanidade. De repente eu poderei estar lá mais daqui a pouco, né? Então nós vamos criando essas condições. Algo nos incomoda. Por quê? Porque algo despertou em termos de valores morais em nós. Aí o serviço aparece loguinho. Porque o que Jesus está procurando é de trabalhador de boa vontade, tá, meus irmãos? Então olha o que o Emmanuel fala para nós. Gente, essa fala do Emmanuel aqui, eu vou te falar uma coisa. Eu li umas 10 vezes, pensei 1 milhão de vezes e senti uma vergonha imensa, tá? Eu não conhecia essa frase. Cada pessoa é aquilo que crê. Então você é o que você crê. Pensa. Você fala do que gosta. Do que não gosta, a gente não gosta nem que fala. Você retém o que procura.
Você só vai guardar aquilo que você estava procurando. É ou não é? Você ensina o que aprendeu. Tem o que dar. A gente só tem o que dar, é o Emmanuel falando. Nada é nosso, tudo é empréstimo. Aquilo que verdadeiramente é nosso é aquilo que nós damos. Isso é o Emmanuel falando, né? E a gente vale o que faz. Nessa aí foi a mesma coisa, assim, eu senti um golpe de uma aguila na boca do estômago. Então, olha lá, cada pessoa é aquilo que crê, fala do que gosta, retém o que procura, ensina o que aprende, tem o que dá e vale o que faz. Então, quanto que nós valemos? Quanto que o Júlio vale? Quanto eu tenho feito, né? Quanto a Nazaré vale? O Reinaldo, o Joaquim, todo mundo aqui presente. Quanto nós estamos valendo? A gente pode colocar já um preço de acordo com aquilo que está fazendo. Nossa, é para refletir para a vida inteira, né? Então, o aspecto moral do Evangelho, né? Jesus na casa de Zaqueu, a gente pode entender, né? O Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Jesus veio aqui para o doente, não para o santo. Para quem já sabe, já andava no caminho reto, não tinha necessidade dele ter vindo. Ele veio justamente para isso. E nós? Nós adoramos os filhos educados, disciplinados, bons e os filhos gratos. E temos dificuldade de lidar com os filhos ingratos e rebeldes. Nós gostaríamos de ter filhos só saudáveis. Não gostaríamos de ter filhos com problema algum. Não é mais ou menos assim, gente? É ou não é? A gente compreende, entende, faz de tudo para aceitar. Mas lá no fundinho, é isso. Nós não queremos problemas. E queremos soluções prontas, se surgir algum problema. Queremos contornar o obstáculo. Nós queremos dar um jeito de rasgar ele, passar no meio dele. Não queremos ter trabalho com muita coisa. Não é? Então, Jesus fala lá, né? A salvação entrou nesta casa, porque este também é um filho de Abraão. Todos nós somos filhos de Abraão. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós nascemos para evoluir, para crescer, para ser feliz. Ninguém caminha sozinho. Temos tudo que precisamos, não é, meus irmãos? E nós vamos encontrar a referência de Zaqueu no capítulo 16. Sabe qual que é ele? Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, os aspectos morais da lição do Zaqueu, ele se livrou da avareza. Nós precisamos de nos livrar da nossa. Jesus derruba um mito que veio somente para os religiosos e pessoas de bem. Entendeu? Então, no mundo regenerado, para entrar nele, nós vamos ter que ter quebras de paradigmas e derrubar mitos. Tá? Jesus, qual que é o mito? Que ele veio, que o Cristo veio somente para os religiosos e as pessoas de bem, não. Veio para o assassino também, para o corrupto. Entendeu? Para o prostituto, para a prostituta, para o velhaco, para o maledicente. Então, esse é o mito que ele derrubou. Eu não vim só para estar dentro de uma igreja, dentro de uma localidade, não. A humanidade, o planeta era a casa dele, a humanidade, todos os seus irmãos, eram todos aqueles a quem ele veio, né? Jesus mostra que o esforço e a boa vontade são abençoados. Hoje a salvação entrou nessa casa, quando ele chega na casa de Zaqueu, né? Nessa casa e no coração da pessoa. E Zaqueu provou que é possível fazer o bem, ser bom, estando no mundo e servindo a Deus. A gente, às vezes, acha que para ser um empresário, ou para ser
para exercer qualquer um cargo social, você não pode acreditar em Deus, em Jesus, ler, estudar, aproximar das coisas da espiritualidade. Está errado. Está completamente errado. Nós podemos, né, trabalhar, construir, gerar coisas para o meio social em que nós estamos, mas nós podemos cultuar a nossa fé por dentro. É isso que Jesus quer de nós, né? E deixou o seu exemplo como convite à renovação quando ele desceu do sicômoro. Quando ele desce rapidinho ao comando de Jesus, né? Ele nos deu o exemplo. Ou seja, vou correr agora, né? E estou indo para a renovação. Vamos comigo. Olha o que o Rodolfo Caligares fala. Zaqueu foi um arrecadador de impostos que enriquecera ilicitamente e vivia defraudando o próximo. Mas a despeito disso, a doutrina do mestre encontra ressonância no seu coração. Ele não era perfeito, totalmente puro, mas encontrou ressonância lá dentro do coração dele. E é isso que nós precisamos de ter essa ressonância para afinizar com as forças do mais alto, com a proposta do Cristo. E olha o que os Espíritos escreveram, né, no livro Caridade. Muitos viam em Zaqueu o avarento incorrigível. Ele, Jesus, no entanto, nele identificou o homem rico, mas de nobre coração, capaz de transfigurar a riqueza em trabalho e beneficência. E foi o que o Zaqueu fez. Se colocou a trabalho, né? Humberto de Campos, naquela lição, o servo bom, no livro Boa Nova, se os irmãos forem ler lá, né? O Humberto de Campos conta que até os apóstolos questionaram o Cristo, né? Questionavam ele por que tamanha provação, um rico mesquinho daquele lá, por que essa pompa toda com ele, e dormir na casa dele, e jantar na casa dele, e exaltar, e toda aquela coisa, entendeu? Muitas vezes a gente fica com ciúmes, né? Com os apóstolos, os próprios apóstolos caem, né? De repente, gente, há espíritos desencarnados que são verdadeiros obsessores, que pinta e borda. Mas de repente ele acende aquela luz dentro dele e o cara parte para renovação. E vai chegar muito mais na frente que nós mesmos, que às vezes estamos ali, né? Com a cabecinha desse tamanhiquinho, né? E o preconceito desse tamanhão, e não estamos absorvendo. Então, Jesus encontrou ressonância no coração dele. E nós acabamos por aqui, tá? O livro pesquisado foi Caminho do Reino do Honor de Abreu, o livro da Boa Nova, do Espírito Humberto Campos, o Evangelho segundo o Espiritismo, que o tópico lá que aborda isso é desse tamanhiquinho assim, ó, bem pequenininho, né? Mas de uma profundidade que vocês estão vendo aí. E olha, se fôssemos aqui abrir um debate, falar e discutir, pontuar mais coisas sobre essa lição, nós iríamos tirar coisas maravilhosas daqui, meus irmãos. Então, que esses irmãos que um dia pisaram a terra, todos eles, não importa, né? Mas que deixaram algum referencial para nós devemos ser gratos e agradecer a Deus e Jesus pela oportunidade que estamos tendo e arregaçar as mangas, disponibilizar o nosso corpo e a nossa inteligência para o trabalho com Jesus Cristo, criar ressonância com o trabalho da espiritualidade maior e com nosso Senhor Jesus Cristo. Então é isso, né? Que Deus nos abençoe. Que assim seja.